Hoje em dia, para serem bem-sucedidos, exércitos, quando vão para a guerra, usam estratégias. É verdade que algumas dão certos e outras nem por isso. Davi, um guerreiro do passado, servo leal de Jeová, ele também teve de usar algumas estratégias de guerra para se defender. Ele defendia-se de um inimigo cruel, o rei Saul. Então, nesse discurso, nós vamos ver que estratégia de guerra Davi usou, mas também vamos aprender o que nós podemos tirar de lição desse relato da vida de Davi. Nós vamos considerar basicamente 3 estratégias que Davi usou, e à medida que vamos considerando, poderemos também pensar em algumas lições que podemos aprender. Então, estratégia número 1. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Samuel, capítulo número 27, versículos 5 ao 7. Nesses versículos, nós vamos ver exatamente qual foi a primeira estratégia que Davi usou quando estava a defender-se ou até mesmo a guerrear contra Saul. 1 Samuel, capítulo 27, versículos 5 ao 7. Davi disse então a Aquis: se eu tiver achado favor aos seus olhos, dê-me um lugar para morar num dos povoados da zona rural. Por que deveria o seu servo morar com o senhor na cidade real? Portanto, naquele dia, Aquis deu-lhe Ziclag. É por isso que Ziclag pertence aos reis de Judá até hoje. O tempo de que Davi morou na zona rural dos filisteus foi de 1 ano e 4 meses. Conseguiu notar a primeira estratégia que Davi teve de usar para se defender da guerra contra Saul? Ele procurou um lugar seguro para morar. Em vez de ficar na cidade, próximo a Aquis, ele preferiu ficar na zona rural. E lá, na zona rural, onde poucas pessoas tinham acesso, ele conseguiu ficar seguro com o seu exército durante 1 ano e 4 meses. A ideia de procurar um lugar seguro para morar foi uma excelente estratégia que Davi usou. Até porque, hoje em dia, mesmo os soldados atuais, eles também fazem isso. Normalmente eles usam vários tipos de estratégias para defender-se ou atacar-se de um exército inimigo. Por exemplo, alguns soldados usam trincheiras. Eles usam a estratégia de atacar o inimigo por detrás, ou por outro lado, usam até mesmo caves para se proteger. Então, essa ideia de Davi usar como estratégia ficar num lugar seguro foi uma excelente estratégia, porque até protegeu a vida não só dele, mas também de todos os outros guerreiros que estavam ao seu redor. A estratégia número 2 nós encontramos logo a seguir nos versículos número 8 e 9. Eu gostava também de pedir aos irmãos que acompanhassem, por favor, a leitura desses 2 versículos. David e os seus homens atacavam os Jerusitas, os Girzitas e os Amalequitas, pois habitavam a região que se estendia desde Telão até Sur, descendo até a terra do Egito. Quando atacava a região, Davi não preservava com vida nenhum homem ou mulher. Saqueava as ovelhas, os bois, os jumentos, camelos e roupa. Depois, retornava a Aquis. Aqui vimos outra estratégia que Davi usou. Davi usou aquela estratégia comum de proteger as fronteiras em relação ao local em que ele estava. Por exemplo, ele tentava sempre sair para lutar e derrotar os inimigos que estavam perto da zona em que eles estavam abrigados. E isso nos faz lembrar mais uma vez os exércitos atuais. Uma das formas deles protegerem, deles usarem como estratégias quando há guerra,
é fazer todos os possíveis para proteger as fronteiras ou até para proteger acessos a alguma cidade em que eles estão abrigados. Por exemplo, há exército até que chega a destruir pontes estratégicas para que o exército inimigo não possa usá-la, passar e depois eles serem atacados. Então Davi fez exatamente a mesma coisa, usou essa estratégia. Ele sabia que os povos que estavam lá na fronteira em que ele estava, não é? Talvez poderiam passar informações importantes sobre a localização exata dele a Saul. Então Davi, para se proteger disso, ele teve que proteger toda a fronteira em relação à zona em que ele estava. E por fim, a terceira estratégia que Davi usou foi também muito interessante. Nós vamos ler 1 Samuel capítulo 27, versículo 10, 11 e o versículo número 12, a parte A. E quando Aquis lhe perguntava, o que é que atacaste hoje? Davi respondia-lhe, o sul de Judá, ou o sul do território dos Jeramelitas, ou o sul do território dos Queneus. Davi não poupava nem homens nem mulheres para que não fossem levados a Gat, pois dizia, eles poderão denunciar-nos por contarem o que fiz. Foi isso que ele fez durante todo o tempo em que morou na zona rural dos filisteus. Assim, Aquis acreditava em Davi e pensava, sem dúvida, ele passou a ser odiado pelo povo. Então, essa terceira estratégia de Davi, foi exatamente não revelar todos os detalhes. É verdade que Aquis havia dado aquela terra a Davi, mas ainda assim, Davi não contou-lhe todos os detalhes. Mas Davi também explicou por quê. Porque se ele fizesse isso, talvez essa informação poderia ser vazada e depois ele poderia correr perigo. Então, ele contava apenas algumas coisas para que aquilo, de modo algum, atrapalhasse a sua segurança. Então, essas três estratégias foram as estratégias que Davi usou enquanto estava a fugir de Saul. Primeiro, ele procurou um lugar seguro para morar. Segundo, ele protegeu as suas fronteiras. E terceiro, não revelou todos os detalhes, assim como também os soldados atuais fazem, né? Eles geralmente não revelam todos os detalhes da sua missão para não atrapalhar o sucesso da mesma. Agora a pergunta é, que lição nós podemos aprender das estratégias de guerra que Davi usou? Primeiro, meus queridos irmãos, devemos nos lembrar que hoje nós estamos numa guerra. Uma guerra contra forças espirituais malignas. Por isso, como Davi, nós queremos primeiro procurar um lugar seguro para ficar. A congregação de Deus. Em segundo lugar, também queremos proteger as nossas fronteiras por não levar o espírito do mundo para dentro da congregação, nem ter amizade com quem tenta fazer isso. E por fim, também, como é de se esperar, até hoje já tem acontecido em alguns países, as autoridades tentam colocar várias restrições à nossa obra e obrigam-nos a dar informações sobre os nossos irmãos. A imagem do nosso manual de atividade mostra claramente isso, um irmão a ser pressionado a dar informações sobre os nossos irmãos, mas porém ele fica calado para não colocar em risco a vida dos nossos irmãos. Isso nos faz lembrar do livro de Mateus capítulo 7, versículos número 6, onde Jesus disse que nós não podemos dar coisas importantes aos cães. Ou seja, informações sobre os nossos irmãos que colocam em perigo a vida deles, nunca devemos dar às autoridades governamentais. Portanto, meus queridos irmãos, podemos aprender muito da estratégia de guerra de Davi. E essa estratégia com certeza nos ajuda a continuar leais a Jeová e a nos esforçar a proteger os nossos irmãos.